Uma das coisas que as pessoas mais falam, perguntam, é sobre a vontade de Deus. Como as pessoas queriam saber a vontade de Deus? Nós temos até a sensação de que a vontade de Deus é uma coisa enigmática, escondida em algum lugar, em que Deus colocou muitas dificuldades e você precisa ser uma espécie de Indiana Jones para descobrir a vontade de Deus, mas isso é ridículo. A vontade de Deus é expressa claramente para todos nós. Portanto, alguém diz que não consegue descobrir a vontade de Deus, estava buscando outra coisa. A mesma coisa é com a sabedoria. Alguém me disse que, baseado no que Tiago disse, tem orado muito tempo para que Deus dê a ele sabedoria. E eu fiz 2 perguntas à pessoa e eu percebi que ela não estava pedindo a Deus sabedoria. Ela estava pedindo outra coisa que Deus não vai dar a ela. Se nós queremos ser sábios e vivermos para a glória de Deus, a vontade de Deus, nós temos que compreender o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas e buscá-las realmente. Em Tiago 1, 5 e 6, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo tempo. A pessoa disse isso, que pedia sabedoria a Deus, que queria saber a vontade de Deus, mas de alguma maneira, apesar de muito tempo, ela não tinha isso. No 1º de outubro de 1950, essa sabedoria chegou de uma maneira assim, suave, sabedoria humana, não é? Através de umas tirinhas de jornal, inaugurou isso que se tornou tão comum durante tantas décadas, né? Essas tirinhas de jornal, preto e branco, porque em 2 de outubro de 1950 o mundo conheceu a turma do Charlie Brown, não é? Desacertado. Eu lembro quando eu era criança, até o Benito de Paula fez uma música que era Meu Amigo Charlie Brown, não é? Muitas pessoas podiam pensar que ele estava falando sobre alguém que ele conheceu, mas era só o Charlie Brown, do Snoopy, né, e do Woodstock, né, ou seja, a turma do Minduim aqui em português. Não é esse nome em inglês, mas em português ficou assim. Então, o autor, não é, que já morreu em 2000, e quando ele morreu, parou. Você pode ver ainda, porque muitas foram escritas, mas ele quis que parasse. Então a turma tem 5, 6, mas eu diria que os 3 mais famosos é o Charlie Brown, o Snoopy, o Woodstock, enfim, meninos, meninas. E o Snoopy pensa que é gente, né? Assalta a geladeira, escreve cartas. Ele dorme em cima da casinha. Essa é uma imagem que pode estar no nosso inconsciente. Ele tem jeito com as meninas. Já o Woodstock é um canário hippie. E o Charlie Brown, né, um garoto cabeçudo. E ele tem crise existencial. O que é interessante, e porque ficou famoso, é que o Charles Schulz, que é o autor, teve uma época que por dia saía a turma do Charlie Brown em mais de 2.600 jornais no mundo e atingia 370 milhões de leitores. Ou seja, numa época que não é a época da internet, é inacreditável, diariamente quase 400 milhões de pessoas consumirem diariamente, né? Isso. Então foi um sucesso assim espantoso, mas o charme de tudo é que aquelas crianças eram sábias. As questões que elas levantavam, e o Snoopy, o Woodstock, tinha a ver com a vida, tinha a ver com os problemas que a gente enfrenta, e elas falavam com sabedoria, tipo assim,
Charlie Brown diz: eu desenvolvi uma nova filosofia. Eu só tenho medo um dia de cada vez. E aí cria-se um diálogo a respeito disso. Você vê, não parece coisa de criança. O Linus Van Pelt diz assim: a vida é como uma bicicleta de 10 marchas. Algum de nós temos marchas que nunca usamos. É só a natureza humana. Todos nós precisamos, por exemplo, de alguém que nos dê um beijo de despedida, disse a Marcy Johnson. Então, os assuntos traziam uma certa sabedoria, e nós amamos livros assim, de crianças sabidas, não é? C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, mais recentemente a J.K. Rowling com o Harry Potter, e eu diria mais a Hermione, né? E a ideia é intrigante, a gente se acha atraído porque intuitivamente nenhum de nós associa sabedoria a crianças, porque realmente não é a realidade. Quando você tem um problema, você não procura uma criança do jardim da infância para conversar com ela o que ela pensa a respeito daquele grande problema que você está enfrentando em sua vida. Você tende a procurar alguém mais velho, mais experiente. A sabedoria profunda não é a norma entre crianças, nem entre jovens. Não é? Então Jó, por exemplo, diz assim, em Jó 12:12, está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento. É isso que é o normal. O que nos atrai nesses personagens infantis tão sábios é porque é fantasioso, então há uma certa beleza lúdica. Então pense em quanta sabedoria reside em Deus. Se mesmo nós, pecaminosos, sabemos que as pessoas que viveram mais são mais sábias, experimentaram mais a dor, a aflição, viram mais como a vida não é? Quanto mais jovem nós somos, menos nós estamos em contato com a realidade. Nós acreditamos realmente que nós podemos ser o que queremos ser, que as outras pessoas não conseguiram mudar o mundo porque elas foram simplesmente incompetentes e não têm as grandes ideias que eu tenho, e que eu sei gerir a vida, que aquelas pessoas ali estão casando e o casamento delas é horrível, porque elas não estão sabendo fazer as coisas direito, mas eu sei. Mas quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos sabendo que a realidade, nós vamos tendo contato com a realidade, as fantasias vão sendo dissipadas, nós ficamos realmente mais sábios, não necessariamente, não é? Porque tem gente que é eternamente um jovem tolo, mas a sabedoria está estritamente relacionada ao conhecimento. Agora, pense então, hoje de manhã nós estávamos vendo sobre remir o tempo, relacionada a Deus ser o alfa e o ômega. Você não pode remir o tempo se você não pensar profundamente a respeito disso. E você não pode pensar em sabedoria se você não pensar em como Deus é sábio. Sendo quem Ele é. A sabedoria está estritamente relacionada ao conhecimento, mas ela não é conhecimento. Tem pessoas que conhecem tudo da Bíblia, a vida espiritual delas é um horror. Elas discutem na internet o que Calvino escreveu, o que Jonathan Edwards escreveu, mas o Evangelho é envergonhado por ela todo o tempo, na internet e na vida onde ela vive. Porque o conhecimento e a sabedoria não é a mesma coisa. A sabedoria é a capacidade de alcançar os melhores propósitos com esses fatos. Você não pode realmente ser sábio sem conhecimento, mas o conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. A sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões com base no seu conhecimento, para atingir os melhores propósitos que podem ser elaborados. Então, o ser humano mais sábio que você conhece é capaz, pensando só naturalmente, de fazer escolhas ruins, simplesmente porque ele não conhece todos os fatos. Ele é uma pessoa sábia, mas muitas vezes ele faz coisas que têm resultados ruins, porque apesar de ser sábio, ele não conhecia todas as coisas. Há falhas no seu conhecimento, apesar de haver sabedoria. Os humanos sábios fazem escolhas sábias ao tomar os fatos corretamente conhecidos,
e extrapolar entre os outros o melhor curso de ação. Mas com Deus é totalmente diferente. Ele não é limitado pelo tempo. Nós vemos, ele é o alfa e o ômega. Ele é capaz de determinar o fim desde o começo. E ele age dentro do tempo, como nós vimos, Deus faz tudo perfeito em seu tempo. Não é? Há essa sabedoria plena. Então pense em quanta sabedoria reside naquele que tem todo o conhecimento, e que tem toda a bondade, e que tem toda a santidade. E como Deus possui todo o conhecimento, Ele é capaz de escolher os propósitos perfeitos. Quando Ele vai escolher o que mais vai glorificar o seu Filho, Ele escolhe a cruz. Não poderia haver outra escolha maior, mais sábia, mais pura, mais perfeita. Isso é sabedoria. Deus, ao contrário de mim, de você, jamais extrapola os fatos, ou jamais tem qualquer tipo de falta de contato com a realidade, já que a realidade é aquilo que Ele decreta. Ele conhece todos os fatos, e Ele combina com um entendimento perfeito, e Ele sempre escolhe com sabedoria. Os seres humanos sábios, eles podem ter juízos totalmente anuviados pelo preconceito pessoal, por ideias pré-concebidas, mas Deus não tem essas limitações. Deus não tem limitação nenhuma na sua sabedoria, ela é perfeita. Então, por Ele ser perfeitamente bom, tudo que Deus faz flui dessa sabedoria, e é por isso que Ele é sábio, porque você pode falar sobre uma pessoa que ela é um gênio do mal, tem uma mente incrível e voltada para o mal, mas isso não é sabedoria, não é? Porque a sabedoria é você saber escolher o melhor propósito, o melhor curso e atingir o melhor propósito. Então a sabedoria implica em bondade moral. E a sabedoria perfeita implica em perfeição moral, que Deus possui em suprimento infinito, não em quantidade. Então, os caminhos que Deus escolhe sempre são sábios. E bom, a Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito, por causa dessa sabedoria perfeita de todas as coisas que estão juntas. Então, embora em nós sabedoria, em mim e em vocês, indique pessoas mais maduras, pessoas que amadureceram, que estão mais em contato com a realidade. Como eu disse, quanto mais novo, menos contato com a realidade a gente tem. Então a gente se acha esperto, a gente se acha muito sábio, simplesmente porque a gente não tem contato com a realidade. Quanto mais contato com a realidade tem, mais você vê que você é um tolo e precisa se tornar uma pessoa sábia. Então você vê, em Deus, a sabedoria não é um sinal de maturidade. Em nós mas em Deus simplesmente é um fato. Ele não foi se tornando sábio até se tornar maduro. Não é como nós, ele não cresce em sabedoria, ele é infinitamente sábio, e sua sabedoria nunca aumenta nem diminui. Deus compreende tudo exatamente do modo certo. Portanto, pense em quão fúteis são as nossas justificativas ou nossas racionalizações diante de Deus. Deus sempre conhece todas as coisas perfeitamente, e Deus compreende exatamente de modo certo e faz tudo do jeito certo, e foi sempre assim e sempre será assim. Sua sabedoria transcende toda a mente humana infinitamente. E 1 Coríntios 1:25 diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, dada a nossa capacidade limitada, mesmo se nós nunca tivéssemos pecados, mesmo os anjos que nunca pecaram, tem uma capacidade totalmente limitada. Mas imagina nós, criaturas caídas, dada a nossa capacidade relativamente limitada de obter e reter conhecimento. Então, surpreendente quando qualquer um de nós recebe a designação de sábio. Sempre isso tem que ser entre aspas. A pessoa mais sábia que viveu no mundo é sábio só entre aspas, a não ser Cristo. Não é?
Mas de forma surpreendente, os seres humanos conseguem agir com determinada sabedoria, se eles escolherem estar mais em contato com a realidade do que aqueles que insistem em estar em menos contato com a realidade. Então, essa sabedoria é associada à maturidade. Não é um dom garantido por nós envelhecermos. Como eu disse, tem pessoas que são totalmente imaturas quando casam com 20 anos de idade, 21, e você conversa com aquelas pessoas com 40 anos de idade, 50 anos, elas são tão imaturas quanto. Os seus sonhos fantasiosos e românticos são tão irreais quanto eram com 17 anos de idade. Não aconteceu nada. A pessoa não aprendeu nada a respeito da vida real, da vida fora dos livros, da vida fora dos romances. É possível viver uma vida desprovida de sabedoria do começo ao fim. Isso não tem nada a ver com velhice, não é automático, apesar de o normal é encontrar sabedoria entre as pessoas que experimentaram e têm contato mais com a realidade por causa da vida. Nós somos projetados para viver em comunidade, e uma vida gasta em tolice, em loucura, nunca atinge só o tolo. Por isso que esse mundo é horrível, ele é um mundo de tolos, e a tolice nunca se restringe ao tolo, não é? Um homem tolo atinge todo mundo, atinge a sua família, atinge as pessoas no trabalho. A tolice dele é um mal. Ele diz, essa é a minha vida, mas nunca a vida da gente é só a respeito de nós, não é? Quem dera fosse, não é? Então a sabedoria é desejável entre os homens, porque quando nós escolhemos os melhores resultados, nós vamos sempre, de alguma maneira, escapar um pouco que seja da centralidade em nós mesmos. Mas o problema do homem é que Provérbios 14:12 diz: a loucura é que o caminho que o homem escolhe parece direito para ele, não parece errado para aquele que o concebe. E nós costumamos então chamar loucura de sabedoria. E nós achamos que a nossa loucura, de alguma forma, tem algo de sábio. Então o apóstolo Paulo coloca isso nos devidos lugares em 1 Coríntios 3:18-20, quando diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são totalmente pensamentos vãos. Nós amamos nos enganar, nós amamos contar mentiras para nós mesmos. Certamente a pessoa que mais mentiu para você foi você mesmo. Você vai tentar dizer que o seu egoísmo é uma outra coisa, que o seu temperamento difícil é por causa de determinadas coisas. Nós temos uma capacidade enorme de mentir para nós mesmos. Nós, na verdade, amamos nos enganar, dizendo que fazer a escolha certa implica em simplesmente escolher aquilo que a gente deseja. E a gente tenta, então, primeiro a gente deseja algo, depois nós tentamos dizer que aquilo é bom. E o problema é que o homem ama as trevas, ele deseja o que é mal. Então ele vive para justificar o que é mal, e por isso nós também amamos enganar os outros, dizendo que quando nós escolhemos o que escolhemos, nós não estamos escolhendo aquilo por egoísmo, não é? Nós não estamos dizendo, igual o Asaf disse, eu tive inveja dos ímpios. Nós, ao enganar a nós mesmos, tendemos a enganar a todas as outras pessoas de que as nossas escolhas têm um quê de justiça, de imparcialidade. E quando a Bíblia faz distinção entre a sabedoria de Deus e a do mundo, ele destaca como aquilo que o mundo chama de sabedoria não passa de loucura diante de Deus. Ele está fazendo distinção entre verdade e falsidade. Ele está dizendo, isso é falso. Esse Deus que conhece todas as coisas, a sabedoria do mundo não é de forma alguma sabedoria. Se o mundo te acha sábio, você devia ficar preocupado.
Tiago diz assim, esse que diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, em Tiago 3, 13 e 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. As suas obras, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então você vê, Tiago faz um contraste, está dizendo, você vê o mundo é o oposto disso, o oposto do que é a verdadeira sabedoria. Há uma coisa que as pessoas chamam de sabedoria, mas ela é animal, diabólica e terrena. E ela tem marcas claras, sentimento faccioso, egoísmo, ambição. Nada dos teus planos ambiciosos tem a ver com a sabedoria de Deus. É como Deus falando com Baruque, né, o escriba de Jeremias, você deseja as coisas grandes para você, não as desejas. Porque ele pensou, a minha carreira está indo para o buraco, porque eu estou unido a Jeremias, eu estou do lado dele, como todo mundo odeia Jeremias, todo mundo me odeia, eu nunca vou ser um grande escriba. Em vez de Deus falar assim, não, vai ser sim, se esforce. Você pode ser um grande escriba. Deus diz, sabe por que você está amargo, Baruque? Sabe por que você acha que você não vai ser nada? Porque você está junto com Jeremias, que está junto com a minha verdade? Porque você ambiciona coisas grandes para você. Não ambicione. Você ambiciona coisas grandes segundo o mundo. Ambicione me servir, igual o Jeremias faz. E tudo vai ficar bem. Então a sabedoria do mundo promove a si mesmo. A sabedoria piedosa, ela eleva os outros. A sabedoria do mundo procura as posições mais destacadas, em qualquer lugar. No trabalho, na vida, na igreja, em qualquer lugar. Nós queremos uma posição, então. Isso que Tiago está chamando de sabedoria diabólica, humana e terrena. A sabedoria do mundo evita o espelho da palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e conhecer as grandes doutrinas teológicas para aplicar a todo mundo. Hoje a coisa mais em moda que tem é falar mal da igreja. Por quê? Porque a igreja não é ninguém. Sempre quem está falando da igreja não está se colocando no meio dela. As pessoas falam assim, a igreja não é o que devia ser, a igreja devia ser. A pergunta que a gente devia fazer é assim, e você é? Você está honrando Cristo? Está vivendo desse jeito? Você faz parte da igreja? Se a pessoa disser, eu faço, eu estou vivendo assim, então a igreja está vivendo, não é? Então a sabedoria do mundo confia nas posses terrenas, é por isso que há tanto esforço em ganhar dinheiro e muito pouco esforço em ganhar sabedoria. A sabedoria do mundo gaba-se, a sabedoria piedosa é lenta para falar. A sabedoria do mundo ela gosta de se gloriar em coisas que não é a cruz. Ela gosta de se gloriar nos seus bens, na sua aparência, na sua beleza, na sua roupa, na sua posição social, no seu status, mas a sabedoria verdadeira, ela só se gloria na cruz. A sabedoria do mundo diz que as provações nos derrubam, nos deixam deprimidos, faz a gente querer se matar, e às vezes até faz a gente se matar. Mas a sabedoria piedosa diz que as provações nos tornam maduras, pacientes, faz nossa esperança crescer em Deus, faz Deus parecer cada vez mais belo, é o que a Bíblia diz. Mas você vê que muita sabedoria diabólica, terrena e animal tem sido ensinada nos púlpitos hoje, de que as provações, aflições e problemas do mundo no homem regenerado, em vez de gerar paciência, mansidão, gera outras coisas, gera exatamente o oposto. A sabedoria do mundo diz que a tentação não é grande coisa,
A sabedoria de Deus diz que a tentação leva à morte. Você não procura lugares escorregadios para andar. Você ora a Deus, não nos deixe cair em tentação. E não vai viver o resto do dia em lugares e fazendo coisas que é à beira do abismo. Você não pede a Deus para te livrar do abismo e vai para a beira dele. Você realmente sabe que a tentação é uma porta de morte. A sabedoria do mundo diz ver para crer. A sabedoria piedosa diz bem-aventurados os que não viram e creram. Como eu costumo dizer, o que pede sinais é a dúvida, a fé não pede sinais. A sabedoria do mundo usa força, a sabedoria piedosa trabalha com mansidão, ela sabe que Deus sempre que quis fazer algo no mundo, Ele escolheu as coisas fracas. Nós não fazemos planos, nós não somos astutos. Em termos simples, qualquer pensamento, palavra ou ação que comprometa a nossa capacidade de amar a Deus é loucura. Qualquer ação nossa pode ser aqui na igreja, no que a gente chama de ministério, lá fora, no mundo, no casamento, qualquer coisa que a gente faz, que em vez de nos aproximar da beleza de Deus, nos afasta, é estupidez, é o ápice da estupidez. Os que são sábios conforme o mundo se colocam sempre em oposição a Deus, no mundo, em casa, na igreja, eles operam a partir da própria perspectiva do que é melhor e não Deus. Eles operam da perspectiva de que eles mesmos podem escolher o que é melhor para eles, o que é melhor para a vida deles, que posição eles deviam ocupar no mundo, na sociedade, na igreja, em todos os lugares que ele vive. Mas o mesmo escritor que implora que possamos distinguir e evitar a sabedoria do mundo, nos fala como nos descreve a verdadeira sabedoria. E ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Não tem declaração melhor. A pessoa me disse que estava buscando sabedoria e não achava, mas eu rapidamente fiz ela perceber que ela não estava buscando sabedoria. Quase ninguém que eu conheço busca sabedoria, e quase ninguém que eu conheço busca a vontade de Deus. Se você acha que lhe falta compreensão, entendimento, considere a possibilidade de que você sequer compreendeu isso que Tiago diz, que se nós pedimos a Deus, Ele nos dá liberalmente. Essa é a vontade de Deus. No livro de 1 Reis, nós encontramos o rei Salomão fazendo exatamente aquilo que Tiago diz. Nós sabemos que se teve alguém que encontrou alguém que seria algo semelhante ao gênio da lâmpada, é Salomão, porque Deus disse, Deus, Criador de tudo, disse a Salomão o que ele disse para ninguém. Ele disse: me peça o que tu quiseres, eu te darei. E Salomão, quando se tornou rei, tinha 20 anos, 22 anos, assim, era um garoto, e é muito difícil ocupar o lugar que Salomão ocupou, porque ele ia substituir o rei Davi. É como você substituir, sei lá, o rei Arthur. Você vai substituir um mito. Davi é o maior rei que já existiu. Não é? É muito difícil suceder homens como Davi. É muito difícil, sei lá, ser o pastor que vai assumir o púlpito da igreja que Spurgeon pregou durante alguns anos. É muito difícil pregar em Genebra, depois Calvino morre, agora você que vai continuar. Muito difícil, porque a pessoa que te antecedeu trouxe uma realidade gigantesca para aquela posição que agora você ocupa. É muito difícil ser Josué, que vai ter que suceder Moisés. Ele viu que Moisés, como Deus usou Moisés no deserto, ele pensa: é totalmente impossível. Moisés é o maior profeta de todos os tempos. Salomão está nessa situação de você suceder Lutero, você suceder Calvino, suceder Spurgeon. Então Deus diz a Salomão que ele vai conceder o que ele quiser, e ao confrontar o cenário clássico, não é, desse gênio da lâmpada que o ser humano sonha, ele vê que ele precisa de sabedoria para julgar de maneira correta e governar o povo que Davi governou antes dele da forma que foi feito. E logo depois que ele faz esse pedido, Deus concede.
Deus diz que se agradou do pedido de Salomão. Nós sabemos de uma história das mais famosas, né, desde a nossa infância, de que duas mulheres da vida, né, uma teve um filho que morreu, ela trocou o filho, e depois elas começaram a dizer, a que perdeu o filho disse que o filho da outra era filho dela, porque ela trocou de lugar, e isso foi levado ao rei. Então imagine, ele só tem 20 e poucos anos, ele tem que tomar uma decisão, e precisa de sabedoria. E ele ainda é um menino, você sabe, naquela época não existia teste de DNA, não era fácil, vamos fazer um teste de DNA e a gente vai saber de quem essa criança é filho, não é? Enfim, mas não havia câmeras lá no lugar onde as mulheres estavam dormindo, porque se tivesse, ia filmar a que matou o seu filho sufocando ele sem querer e trocou as crianças, não tinha câmeras, não tinha DNA, era algo que dependia totalmente de sabedoria. Então nós temos Salomão diante disso. Primeiro ele poderia dizer, isso são mulheres que não têm importância, são mulheres da vida, eu sou um rei, tem coisas mais importantes para fazer. Isso mostra como ele começa bem, se importando de maneira justa com todas as coisas. E você pensa, Salomão precisava fazer o que Tiago falou, pedir sabedoria. Precisava. Mas você vai descobrir então aqui que todo mundo que pede sabedoria a Deus, quase que você conhece, e que diz que Tiago disse algo que Deus não está dando, não está pedindo sabedoria. O que elas estão pedindo é informação. As pessoas querem que Deus diga assim, case com essa pessoa, entre nesse emprego, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Isso não é sabedoria. Nenhuma pessoa precisa ser sábia se alguém dissesse isso. Se Salomão orasse como essas pessoas, ele ia orar como? Oh Deus, eu não sei quem é a mãe dessa criança, é muito difícil. Diz para mim, Deus, me dá um sonho, fala para mim quem é. Isso não era sabedoria, isso era informação. Você não precisa ser sábio. Se você quer saber o futuro, você não precisa ser sábio. Se você quer essas informações todas que Deus tem, e só Ele tem, você não precisa ser sábio. Deus nos chamou para sermos sábios. Nós sabemos que Salomão disse, me dê uma espada, traga uma espada. E disse o rei, dividi as duas crianças e dá a metade para cada mãe. 1 Reis 3, 24 e 25. Então imediatamente a Bíblia diz que a mãe verdadeira disse, não, de forma nenhuma, dê para ela o filho, não mate a criança. E Salomão disse, essa é a mãe, dê o filho para ela. Isso é sabedoria, é você saber agir em cada situação pelas informações que todos nós temos. Nós temos a Bíblia. Nesse caso, Salomão tinha uma informação, mães amam seus filhos, pelo menos na maioria das vezes. Uma mãe nunca vai preferir ver seu filho partido no meio por causa de uma briga egoísta. Uma mãe seria capaz de repente, dar a vida pelo filho, mas não o oposto, para ganhar uma disputa, ficar com a metade do seu filho. Ele sabia, isso é conhecimento, você vê, mas ele agora não orou a Deus, ele orou a Deus por sabedoria, e ele se tornou um homem sábio. Ele não orou a Deus para dizer quem era a criança, ele sabia agir naquela situação que parecia difícil. A Bíblia diz assim, todo Israel ouviu a sentença do rei, com 20 e poucos anos de idade, e todos tiveram um profundo respeito pelo rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Você vê, essa é a diferença. Muitas pessoas querem saber a vontade de Deus, elas não querem. Você sabe a vontade de Deus, ela está na Bíblia. Depois que você tem a Bíblia, o que você precisa de sabedoria é aplicar a verdade de Deus, como Salomão aplicou o conhecimento que ele tinha àquela situação. E o conhecimento que ele tinha era suficiente, o conhecimento sobre maternidade era suficiente para ele aplicar aquela situação. Todo o conhecimento que um filho de Deus, se ele é filho de Deus, tem da Bíblia, é suficiente para ele aplicar toda a situação com sabedoria. É óbvio que sabedoria não é perguntar a Deus com quem eu devo casar. A Bíblia diz o que é o casamento, qual é o seu propósito e como deve ser o meu cônjuge. Agora eu tenho que ser sábio. Tiago diz, é isso que nós pedimos a Deus. Me dê sabedoria, Deus. Eu quero em todas as coisas te honrar segundo a verdade que tu revelou. Salomão era sábio não porque ele orou e Deus num sonho disse para ele que era criança,
mas porque ele tinha um conhecimento. Aquele conhecimento era adequado para alguém sábio e era suficiente para alguém sábio fazer aquilo que era certo. Então, se nós enfrentássemos uma situação assim, você e eu faríamos uma oração pedindo sabedoria, mas de fato não era sabedoria que nós estávamos pedindo. Essa pessoa que me disse que queria ser sábia, ela primeiro conhece pouco a Bíblia, nesses anos que ficou orando por sabedoria, e em segundo lugar, o que ela está pedindo a Deus o tempo todo é que Deus diga a ela o que ela tem que fazer. Deus disse na Bíblia, mas Deus é óbvio que não disse o nome da pessoa com que eu devo casar, aquilo que eu devo fazer, como eu devo usar o meu tempo, como eu devo organizar as coisas de tal maneira que a minha vida se centralize em Deus. Eu tenho que ser sábio para fazer isso. Hoje de manhã nós vimos, para remir o tempo, temos que saber algumas coisas em como usar o passado, em como usar o presente, em como usar o futuro. Nós temos que ser sábios. Salomão, que já estava certo de haver recebido sabedoria de Deus, não pede conhecimento a Deus no sentido de, me diz quem é a criança. Tu é Deus, tu sabe tudo. Por que tu não me diz quem é a criança? Vai ser mais fácil. Não, ele tinha as informações necessárias sobre maternidade, e ele já conta com todo o conhecimento que é necessário. Você conta se você é um filho de Deus. A palavra de Deus é totalmente suficiente. Salomão toma o que ele já conhece da natureza humana, o que ele já conhece do desejo natural de uma mulher proteger o seu filho, e ele usa isso para expor os verdadeiros motivos das duas mulheres, um mesquinho e um de uma mãe. E Deus honra a fé que ele demonstra nesse processo. As pessoas quase não oram por sabedoria, as pessoas oram para saber o que elas têm que fazer, simplesmente com Deus dizendo a elas o que elas têm que fazer. Deus nunca faz isso. Deus revelou-se completamente em sua palavra. Não falta nada nela. Quando as pessoas dizem que Deus fala hoje, o que elas estão dizendo é exatamente o oposto disso que eu estou dizendo. Elas estão dizendo que Deus fala fora da sua palavra para que a sabedoria seja algo totalmente fútil, jogada no lixo. Mas os filhos de Deus, eles sabem manejar bem a palavra da verdade. Ela é suficiente, a Bíblia diz, para a vida e piedade, para qualquer decisão que honre a Deus. Então, diga-me o que eu tenho que fazer, Senhor, é o que a gente diz. Diga qual é o compromisso que eu devo aceitar. Oh Deus, eu devo aceitar esse trabalho ou não? Eu preciso ouvir uma palavra de Ti. Eu devo morar nessa cidade ou não? Eu devo trabalhar nesse emprego ou não? Algumas vezes até lembramos a Deus que Tiago diz, oh Deus, estou te pedindo isso, eu devo morar nessa cidade, eu devo pegar aquele emprego. Tu disseste lá em Tiago 1, que se nós pedíssemos sabedoria, tu daria. Deus está dizendo, você não está me pedindo sabedoria, essa cidade é boa para você. Ela não se parece um pouco com Sodoma e Gomorra? Você já viu se tem aí um lugar onde você pode estar com o povo de Deus? Você está levando em consideração só o dinheiro? Você não está olhando de uma maneira diferente que o mundo olha? Você não está sendo sábio ao fazer a escolha? Você só está olhando para uma campina verde? Você acha que é assim? É assim que alguém que realmente conhece a minha verdade faz escolhas? Olhar para um lado é seco, um lado é verde, escolher o verde. Qualquer ímpio sabe escolher o lado verde. Você não pode ver mais. Você não precisa que eu diga para você que você não deve ir para as campinas de Sodoma. Qualquer um que tenha o conhecimento de quem eu sou, sabe que devia ficar na terra da promessa. Então, se o meu filho Mateus ou Tomás, em minha casa, ou depois de casados, me perguntasse, pai, hoje está um pouco frio, eu não sei, eu devo vestir uma blusa quente ou uma camiseta? Eu ficaria preocupado, não é? Eu não pensaria, meu filho, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Eu pensaria, o meu filho já tem que saber o que ele deve usar, o que ele deve fazer. Pai, eu devo tomar café da manhã hoje. Pai, aqui na faculdade aconteceu isso, o que eu devo fazer? Pai, e o telefone tocasse o tempo todo, eu recebesse mensagens o tempo todo. O que eu pensaria? Na sua idade, essas perguntas seriam totalmente fora de propósito. E, na verdade, em vez de ser um motivo de eu achar que ele é alguém que escuta muito o pai, era só uma evidência de que eu falei totalmente. Minha tarefa como pai é criar meus filhos para que eles tenham uma estrutura interna necessária para tomar suas próprias decisões de uma maneira que Deus seja honrado.
aos 15, aos 26. E o que dizer de Deus então? Deus agraciou Salomão com sabedoria, ele tinha as informações certas, e ele disse: me dê uma espada, guarde isso na sua mente. Quando Salomão teve que tomar uma decisão que parecia difícil, e ele não tinha todas as informações que parecem necessárias, que é uma revelação, ou um sonho, ou orar a Deus para Deus dizer quem era criança, ele disse: me dê uma espada, traga-me uma espada. Diante de qualquer situação, faça a mesma coisa. A Bíblia diz assim, em Hebreus 5, 12 e 14: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vocês se tornaram como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você vê, se tornou sábio pela prática da palavra, pela prática contínua da palavra de Deus, de comer dela, ele se tornou apto para discernir o bem e o mal. Ele discernir é sabedoria, é o que Salomão fez. Ele tinha as informações suficientes, ele não precisava que Deus dissesse para ele quem era criança. E as pessoas viram que ele era sábio por causa disso. Aquele que é espiritualmente maduro desenvolve a capacidade de discernir o que é bom, o que é mal. Uma pessoa que não sabe fazer escolhas que mais glorificam a Deus em qualquer situação, é óbvio que ele nunca levou a sério a ideia de conhecer a palavra de Deus e de realmente adquirir sabedoria e orar por ela. Assim, ele é transformado pela renovação da sua mente. É aqui que nós vamos ficar nessa parte final. Paulo diz assim em Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo como vai ser? Não vai ser vocês perguntando a Deus o que vocês têm que fazer. Eu vou para lá ou vou para cá? Eu compro essa casa ou aquela? Eu moro de aluguel ou tenho uma casa própria? Eu faço isso ou aquilo com o dinheiro? Como é que eu organizo o dinheiro de tal maneira que eu posso te honrar com o meu dinheiro? Não. E Deus fala assim: olha, você tem que tirar para cá, para cá. Não. Ele diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós esperamos desenvolver esse senso interior de discernimento? Romanos 12, 1, 12 diz: a vontade de Deus. O que significa? Como encontrar? O que significa ter uma mente renovada para encontrá-lo? O que significa nós sermos realmente sábios? Chega, é patético as pessoas ficarem querendo realmente orar a Deus de noite para Deus dar alguma resposta a ela durante a noite. É patético para elas saberem o que fazer. Pedir o pastor para orar, para ela saber o que fazer. Como assim? O que a pessoa está aspirando é que Deus fale alguma coisa no ouvido dela. É que ela tenha um sonho de noite, é que ela escute uma voz. Deus nos disse tudo que é necessário, uma perfeita revelação em Cristo. Agora Paulo diz: olha, pela renovação da mente de vocês não vão se conformar com o mundo, então vocês vão ser capazes de discernir o bem e o mal em todas as situações. Vocês vão ser sábios, vocês não precisam de todas as informações, vocês não precisam saber o futuro, vocês não precisam. Como Salomão não precisava de que Deus dissesse para ele quem era criança. Ele tinha o conhecimento suficiente da maternidade, do amor de uma mãe, do egoísmo. Então ele só precisou dizer: traga-me uma espada, faça isso sempre. Sabe? A palavra de Deus, Hebreus diz, é uma espada de 2 gumes, eficaz para todas as coisas, para discernir todas as coisas. Sabe? É melhor do que a espada que Salomão pediu. A maravilhosa vida que ele está nos chamando para viver, andar com Cristo, é construída na teologia de Romanos 1:11. E nada é maior do que Romanos 1-11. É a porção mais que mais revelação traz da mente de Deus na Bíblia. Portanto, é a porção que mais traz revelação de Deus em
todas as coisas, porque Deus se revelou perfeitamente em sua palavra. Romanos 1:11 é tudo. Nada vai ficar mais profundo, mais completo. E nisso que está tudo sendo construído. É aqui que é construído novas mentes, discernimento, vontade de Deus, adoração, o que é agradável a Deus. Paulo diz: eu apelo a vocês, portanto, irmãos, por causa de tudo que vocês viram. Ele não falava do capítulo de 1-11, porque ele não escreveu a carta por capítulos, mas o que vocês viram até aqui, nós sabemos que é de 1-11 para nós, ou seja, com base em Romanos de 1-11, todas as glórias ali, todos os pilares do plano eterno de Deus, tudo feito para a glória do seu Filho, que criaram as fundações de tudo, por essas misericórdias, ou seja, as misericórdias que eu desdobrei nesses 11 capítulos. Apresentem os vossos corpos a Deus, isso é, toda a sua vida. Ele fala vossos corpos, querendo dizer o quê? A gente, como é um ser do tempo, não há nenhum lugar que a gente esteja que a gente não esteja corporalmente. Você está corporalmente em sua casa, depois você está no seu trabalho, ou seja, quando ele diz apresentar vossos corpos a Deus, não está falando simplesmente E o que ele está querendo dizer é que, como você está em todos os lugares, ali, naquele lugar, Deus deve ser adorado. Não há nenhum lugar onde você está que Ele não deve ser adorado pelo que você está fazendo. Por quê? Porque você vai apresentar o seu corpo como um sacrifício. E como você não costuma deixar o seu corpo em casa e sair sem Ele, ou seja, em todo lugar que você está, esse é o objetivo do seu estar. Como um sacrifício vivo, ele diz, ou seja, a sua existência corporal em todos os lugares não vai morrer como um animal no altar, mas deve estar morta para você mesma. Ele sobe no altar, mas não vai morrer como os animais morriam no altar. Você é um sacrifício vivo para deixar de viver para si mesmo. Você morre para que você viva de uma maneira diferente. Você morre para que você seja guiado por uma sabedoria diferente. Então, isso é agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração a Deus. É possível... Na verdade, não é possível. O cristão foi chamado para viver, para agradar a Deus. Que a sua vida seja um sacrifício vivo e agradável a Deus. A doutrina da justificação pela fé, a doutrina mais... é o coração da nossa salvação, é fundamental, ela é ensinada no livro de Romanos, mas ela tem sido muito extrapolada. É por isso que as pessoas estão dizendo hoje que as pessoas não têm paz, não têm Deus, não têm nada, mas elas foram justificadas e está tudo bem com elas. É óbvio que isso é a negação de tudo que Romanos ensina. Sempre que uma doutrina é colocada sozinha, é como um braço sozinho, uma cabeça sozinha, não é mais um corpo. As doutrinas bíblicas, elas estão todas juntas. Tudo que você pode fazer, a pessoa diz, é confessar que você é um nada, e agora, sendo um nada justificado pela fé, é só isso. Não houve nenhuma mudança em você. Você não é uma nova criatura. As coisas não se tornaram novas. Você não é a pessoa que Paulo descreveu. Você só é alguém que não vai para o inferno. Você é chamado agora para construir sobre a verdade de que Deus te aceita tão somente pelo que Cristo fez. Você é chamado para saber que nada que você fizer acrescentará nada à tua justiça, que você é totalmente aceito nele, que no seu pior dia você é aceito nele, no seu melhor dia você só é aceito nele também. Mas isso produz em você um amor tão profundo por aquele que viveu, morreu e ressuscitou por você, que esse amor te constrange a não viver mais para você. Está vendo? Isso é o sacrifício agradável a Deus. Agradável, que é sacrifício pelo qual Deus sorri, Deus se deleita. Você pode fazer um telefonema em que Deus se deleite no que Ele está ouvindo. Você pode ir a um lugar onde Deus se deleita no que você está fazendo. Você pode falar uma palavra para alguém que falou algo que Deus sorri. Você está vendo? Aquilo faz parte do seu corpo sendo oferecido a Deus como um culto santo e agradável a Ele, por causa do que você é em Cristo. É uma vida de adoração. Apresente seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, que testando, você pode provar tudo agora, ou discernindo, qual é
vontade de Deus, que é boa, aceitável e agradável, e assim viver uma vida que é um culto a Deus. Só um sábio pode viver assim, você vê? Você pode discernir agora, porque você não se conforma mais com o mundo, porque você está imerso em Cristo. Agora você pode discernir a boa e agradável vontade de Deus. Você vê, não é só a vontade de Deus, é o certo, mas ela é agradável para você. Por causa de tudo aquilo que Deus fez em você, por causa da sua nova natureza, a vontade dele é agradável a você. O objetivo desses 2 versos é que toda a vida se torne adoração. Apresente os seus corpos, sua vida corporal, como esse sacrifício vivo, totalmente agradável a Deus. E isso é o vosso culto verdadeiro, espiritual e racional. Ou seja, em outras palavras, o objetivo de toda a vida humana, e nós como seres que somos corpo e alma, né? E nunca estamos não corporalmente presentes em nenhum lugar, toda a nossa vida, o objetivo dela é que Deus em Cristo seja mostrado como infinitamente valioso. Um culto de adoração que está dizendo, Ele é grande, Ele é glorioso, um culto que é como o dos serafins, que estão cantando santo, santo, santo. Então os nossos atos, a nossa vida, ela está cantando isso o tempo todo, Deus é santo, Deus é cheio de glória, Deus é totalmente valioso. É para isso que serve a vida e viver a sua vida, de tal maneira que o que você diz, o que você pensa, o que você sente, como você usa seus braços, seus lábios, seus olhos, suas pernas, suas mãos, mostre o valor infinito de Deus. É isso que é a adoração. A adoração não é simplesmente o que nós fizemos aqui alguns momentos antes, é mostrar o valor de Deus. E só de maneira sábia nós mostramos, você vê, não perguntando a Deus, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, o que eu faço lá. Nós temos todas as informações necessárias da palavra de Deus. A Bíblia diz que agora, pela renovação das nossas mentes, nós podemos discernir qual é a boa, agradável vontade de Deus em tudo. E assim a nossa vida ser um culto que exalta a Deus nas escolhas que a gente faz, em tudo que a gente faz. Então, se você tem um emprego, faça o seu trabalho de uma forma que mostre que Cristo é supremamente valioso, que as pessoas cheguem a essa conclusão: esse cara não é como eu, ele não está aqui só para do dinheiro, ele não está aqui fazendo qualquer coisa para alcançar uma promoção, o trabalho dele mostra algo que o meu trabalho não mostra, o valor de Cristo. E se você não puder fazer isso no seu trabalho, o meu trabalho, pastor, é de um tal jeito que Deus não pode ser glorificado lá, então você deve sair do seu trabalho. Mas eu não acho isso sábio, a não ser que o trabalho da pessoa seja um trabalho desonesto, contra a lei, não é? O que é sábio é quando sua vida se torna adoração a Deus e você começa a aparecer diante das pessoas, Deus começa a aparecer cada vez mais valioso pelo que você faz. Isso é o que? É uma vida cheia de temor, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus parece infinitamente digno quando os outros olham para você, quando você fala e usa o dinheiro, como você vê o dinheiro, como você vê o casamento, como você vê o sexo, como você vê as coisas. Quando eles olham para você, parece que você valoriza mais Deus do que o dinheiro. Quando eles olham para você, parece que você valoriza mais Deus do que o poder, mais Deus do que uma posição, mais Deus do que a promoção, mais Deus do que o sexo. Ilícito, é óbvio, ilícito também. Então, o que há com você? Pedro diz, quando as pessoas olharem para vocês, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo maltratados, vocês estão sendo tratados mal pela sociedade, vocês estão perdendo o emprego de vocês, mas vocês estão cheios de alegria. Então, quando as pessoas vierem perguntar a vocês qual é o motivo da esperança de vocês, vocês vão estar prontos para mostrar o valor de Cristo. Estejam prontos quando eles perguntarem. Agora, por que as pessoas perguntariam? Porque aquelas pessoas estavam vivendo uma vida miserável, perseguidas, perderam tudo que elas tinham, mas elas tinham uma alegria indizível e cheia de glória. É óbvio que alguém ia chegar e falar, qual é a esperança de vocês? Por que vocês são assim? Mas hoje nós cultuamos a depressão. É difícil o mundo chegar para nós e dizer, vamos falar, eles não vão perguntar sobre a esperança que há em nós. Ela não é visível. Você provavelmente não precisa mudar de emprego, isso provavelmente seria um erro, isso não vai resolver o problema, porque outros lugares são cheios de problemas. O versículo 2 resolve isso, e é nisso que nós devemos pensar.
No versículo 2 é a resposta de Paulo para como toda a vida se torna uma adoração. A verdadeira sabedoria não exige apenas mudar o comportamento externo. Ele diz: sejam renovados na mente de vocês pela verdade de Deus. Agora, eu tenho que voltar atrás e obter um pouco de teologia paulina aqui, né? Quando ele diz, seja renovado, mas a gente já não é novo. Então, se você conhece a teologia paulina, quando ele fala sobre o que aconteceu com o crente, sempre esse é o linguajar de Paulo. Paulo diz assim em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então por que eu tenho que ser renovado se eu já sou novo? Não é? Então, essa é uma declaração sólida sobre quem está em Cristo. Ele é uma nova criatura. Então, o que já é novo precisa ser renovado. A linguagem de Paulo sempre é assim. Por exemplo, no versículo 2 de Romanos 12, ele diz, seja renovado no espírito da vossa mente. Então você já é novo, agora seja novo. Você agora é uma nova criatura, então agora seja uma nova criatura. O que ele está dizendo por exemplo, o que ele diz em 1 Coríntios 5, 7, livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como vocês já são. Não é engraçado? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova e sem fermento, como vocês já são. Ou seja, ele continua, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. É maneira paradoxal de falar assim, você é ázimo, você não tem fermento, então que não haja nenhum elemento de fermento na sua vida. Você é novo em Cristo, então viva em novidade de vida. Você pode ficar tentado a pensar, se eu não tenho fermento, por que eu tenho que tirar o fermento? Por que ele está falando assim? A resposta de Paulo para isso é assim, você é perfeitamente sem fermento, então tire qualquer fermento. Essa é a maravilha do mistério da vida cristã, que é assim que a justificação funciona com a santificação. Porque eu sou justificado, eu sou visto como não tendo nenhum fermento em Cristo. Então Paulo diz agora tire o fermento. Agora, o pecado não tem mais nenhum domínio sobre vocês, então não vivam mais como se vocês estivessem sob o domínio dele. É assim, se você está tirando o fermento, isto é, o fermento do pecado, da sua vida, então você testifica que você é justificado, ou seja, você é sem fermento. Deus olha para você e não vê nenhum pecado, nenhum fermento. Então o que você faz agora? Você tira o fermento. Ou seja, como Charles Wesley falou, Deus cancela o poder do pecado que Ele cancelou em nós. Ele tirou o pecado de nós, não há nenhuma condenação. Agora, esse pecado não tem mais poder sobre nós e nós podemos mortificá-los. Então, quando ele diz, seja renovado, ele não quer dizer, vamos tentar fazer algo para sermos novos. Nós somos novos pelo que Deus fez. Um milagre aconteceu, você é novo, você é uma nova criação em Cristo. E nessa base gloriosa e confiante, enraizada em Cristo, trabalhe para mostrar tudo o que essa novidade de vida é, totalmente centrado em Cristo. Faça aquilo que Paulo disse, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles vivem, não vivam mais para si mesmos. E fazemos isso com alegria, você vê, porque essa é a boa e agradável vontade. Nós somos capazes de discernir não só a boa, a certa vontade de Deus. Vou ter que fazer isso, por quê? Porque é o que Deus quer. Eu quero fazer, eu vou ter que fazer o certo. Não, isso não é coisa que filhos de Deus experimentam como base da sua vida. Essa vontade de Deus, ela é agradável para nós. Ela é agradável, ela é boa. Ela é aquilo que nós desejamos. Outro exemplo é Colossenses 3,10, que diz, você se revestiu do novo, você recebeu o novo eu, que está sendo renovado em conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Se você recebeu um novo eu, para que está sendo renovado? Você se revestiu da nova pessoa, você é uma pessoa nova, agora você está sendo renovado, isso está se tornando uma realidade concreta em sua vida. Você é tudo isso em Cristo, mas agora você está sendo de fato
transformado em tudo isso. Você não tem fermento, o fermento do pecado não está mais em você, então agora você pode tirar todo o fermento. Faça isso. Então, o contexto da sua identidade em Cristo é a base com que o apóstolo Paulo diz que você faz todas as coisas. Ele diz: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, que testando você possa discernir, ou seja, que você possa provar ou aprovar, não apenas saber qual é a vontade de Deus em todas as coisas. Ambas as ideias de provar e aprovar estão no texto grego. Não apenas eu escuto e sei a vontade de Deus, eu gosto da vontade de Deus. Eu não simplesmente sou capaz agora de discernir a vontade de Deus em tudo. Eu gosto da vontade de Deus. Eu oro, seja feita a sua vontade. Eu quero a vontade de Deus. Para provar o que é a vontade de Deus, significa que eu detecto, eu discuto isso, e eu vou percorrer o caminho, e eu gosto dessa vontade. Portanto, não é apenas conhecer a vontade de Deus, é ter o palato da alma que acha doce a vontade de Deus, se deleita na vontade de Deus, e a aptidão agora que eu tenho uma nova mente, tem toda a revelação de Deus, de discernir a verdade de Deus em todo lugar. É isso que faz da minha vida uma adoração. Então, nós sabemos que há duas vontades de Deus na Bíblia: a vontade do decreto de Deus e a vontade do mandamento de Deus. Aqui nós sabemos que sempre que nós estamos falando em fazer a vontade de Deus, nós estamos falando de uma vontade de Deus. Nós falamos muito sobre a soberania de Deus. Nós não podemos jamais juntar e confundir as coisas. A vontade de Deus, que é a sua vontade soberana, sempre é feita. Tudo o que acontece, só acontece porque é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, que é o seu comando, que é o seu mandamento, você vê, ela é desobedecida. Não matarás, amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Essa vontade de Deus, que é a vontade do mandamento de Deus, ela é desobedecida, mas a Bíblia usa o mesmo termo o tempo todo, vontade de Deus. Você sempre, em cada texto, tem que saber o que está sendo dito. Então, a vontade do decreto de Deus, isso é fundamental. A vontade soberana de Deus, ela sempre acontece, não importa o que aconteça. Ela não acontece porque as pessoas querem obedecer a Deus. Ela está sendo feita, ela vai sempre ser feita por mim e por Satanás. O que Deus decreta acontece, incluindo todas as coisas ruins do mundo. Deus vai trabalhar em todas essas coisas na sua sabedoria infinita para alcançar o fim perfeito, na sua perfeita sabedoria. Alguns textos mostram o que é a vontade do decreto de Deus. Nós aqui somos experimentados nisso. Mateus 26:39 diz: meu Pai, se é possível, deixa passar este cálice de mim. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que significa? Como você entende? Sua vontade seja feita. Significa que Deus tem um plano eterno. O plano eterno dele inclui a cruz. Vai acontecer. Porque essa não é a vontade do comando de Deus, essa é a vontade, é aquilo que Deus decretou na eternidade. Jesus, em sua natureza humana, está simplesmente dizendo: em minha natureza humana, e eu como seu filho eterno, não sinto prazer em ficar debaixo da sua ira. Eu não me deleito em ficar debaixo da sua ira, carregando pecados e sendo rompida essa comunhão. Eu não quero estar debaixo da sua ira. Não é um anseio da minha alma, não é o prazer da minha alma ficar debaixo da sua ira. E seria muito esquisito se fosse, não é? E essa é a coisa mais horrível na mente de Cristo. Ele soa sangue ao imaginar estar, em vez de aquele amor que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, está debaixo da ira, que é o inferno perfeito de todos os eleitos. Nenhuma pessoa, já disse isso aqui, no inferno para sempre vai experimentar o que Cristo experimentou, porque Cristo experimentou toda a ira de Deus até ela esgotar. Mas no inferno, uma pessoa nunca vai experimentar a ira de Deus até o fim, por isso ela fica lá para sempre. Jesus experimentou o inferno de todos os eleitos, e ninguém no inferno eternamente experimentará o que ele experimentou, todo o cálice da ira de Deus. E é óbvio que ele não tem nenhum prazer nisso. Só de pensar em estar debaixo dessa ira
É por isso que, pelo contrário, isso mostra a beleza do seu amor e do seu deleite em seu Pai. Mas então ele diz, mas seja feita a sua vontade, ela vai ser feita. Tu tens um plano, o teu plano vai acontecer, portanto, esta é a vontade, o plano soberano de Deus. Mesmo que Jesus tenha que tomar o cálice, ele vai acontecer. Agora, outro exemplo é em Atos 4, 27 e 28, que diz, marque esse texto na sua Bíblia, porque ele joga mais luz nos lugares mais escuros de problemas teológicos que um ser humano possa ter. Em Atos 4, 27 eu vou até ler do 26 ao 28, diz assim: os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste, ou seja, o Messias. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão ou predestinado para acontecer. Eles fizeram o que a tua vontade decidiu. Você vê, mas só que Herodes fez o que a vontade de Deus decidiu que ia acontecer, que o seu filho morreria ali. Pilatos fez o que Deus predestinou para acontecer. A multidão que cantou, que gritou, crucifica, fez o que Deus predestinou a acontecer. Os soldados, os gentios, os judeus, a vontade soberana de Deus foi realizada, e tudo o que eles fizeram foi pecado. A conveniência hipócrita de Pilatos, a zombaria de Herodes, o jogo dos soldados romanos, o deboche, o cuspe, a coroa, o ódio das multidões, agitado pelos fariseus gritando crucifica-o, isso tudo é pecado, mas no entanto, tudo conforme a vontade de Deus havia determinado que havia de ser. É por isso que eu disse que esse texto, Atos 4, 27 e 28, é uma luz sobre toda a confusão teológica. Se você diz que a vontade soberana de Deus não inclui tudo o que acontece, todo o pecado, você não compreendeu o que é a vontade soberana de Deus. Se Deus não pudesse planejar, decretar e determinar o assassinato do seu filho, Ele não poderia fazer um plano para nos salvar. Você e eu não estamos salvos se Deus não determinou isso, porque isso não foi um plano, então foi só um assassinato brutal em nosso mundo. Não é como Jesus tivesse ido para a cruz, morrido, e Deus dissesse, caramba, eu vou matar ele, agora eu vou ter que fazer alguma coisa com essa morte para que não seja uma coisa fútil. Não. O texto diz, fizeram tudo como a tua vontade predestinou. Isso não poderia ter acontecido sem pecado. Você não pode matar o Filho de Deus sem cometer o maior pecado que o ser humano já cometeu. Você não pode mentir sobre ele, você não pode cuspir nele, ele é o Rei da Glória. Deus, a vontade soberana de Deus significa que Deus ordena tudo o que acontece, isso inclui tudo. 1 Pedro 3,17 diz, melhor é sofrer por fazer o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazer o mal. Ou seja, é melhor você sofrer por fazer o bem, se essa é a vontade de Deus. Ou seja, pode ser que seja da vontade de Deus você sofrer por fazer o bem. Então imagine, você está no trabalho, e lá no trabalho eles estão fazendo coisas que não estão corretas, e você decide que não vai fazer aquilo. Você pode pensar, se você agir assim, dessa maneira correta, que honra a Deus, então Deus vai livrar você e vai ficar tudo bem. Pedro pode dizer assim, é melhor sofrer fazendo bem, se essa é a vontade de Deus. Você pode tomar essa posição e o gerente dizer, então você está despedido. E você pensar, como é que eu vou sustentar minha esposa e meus filhos? Pedro diz, é melhor sofrer, porque essa foi a vontade de Deus. Deus podia mover o coração do gerente, como ele moveu o coração de tantas pessoas para, em tantos momentos, dos egípcios, para dar tudo aos judeus. Enfim, o coração do rei é como um ribeiro de águas, mas foi a vontade de Deus que você sofresse. Então Pedro diz, se for da vontade de Deus que você sofra, mas aquilo que aquele gerente está fazendo, te mandando embora porque você está sendo correto, é pecado, e Deus vai punir. Porque você vê, Deus é sempre a causa final de todas as coisas, porque nada pode acontecer sem a vontade soberana de Deus, mas a causa próxima sempre é responsabilizada, porque ela nunca faz isso para agradar a Deus. Ela faz isso só porque ela pelo contrário, faz dela mesmo o seu próprio Deus, seus desejos mesquinhos. Então,
Aplique o texto, é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus. Então, isso não quer dizer que Deus aprove e não vai punir o gerente corrupto que está te mandando embora, ou o gerente injusto. Mas foi da vontade de Deus que você sofresse isso. Por quê? Porque Ele vai operar isso para o seu bem, vai operar em você dependência dEle, mansidão, paciência. Ele vai fazer coisas que Ele quer que você sofra isso. Deus é sempre santo, justo, verdadeiro e bom. E Ele opera todas essas coisas para o bem daqueles que Ele chamou. E Efésios 1:11 diz: nele adquirimos uma herança, tendo sido predestinados de acordo com o propósito daquele que opera todas as coisas, literalmente, de acordo com o conselho da sua vontade. Todas as coisas que Deus faz. Mateus 10:29 diz assim: nenhum pardal cai no chão sem a vontade do meu Pai, sem a permissão dele. Jesus não quer que você fique pensando em pardal. O que ele quer dizer é que o pardal não tem valor nenhum. Mas ele está dizendo o seguinte: não há nada que aconteça. A Bíblia diz, o dado é lançado e você acha que foi o acaso, mas de Deus sai todo o resultado. Não acontece nada no mundo que não seja a vontade de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas não é sobre isso. Essa vontade de Deus, não é isso que Paulo está dizendo, para nós discernirmos qual é a boa, agradável vontade de Deus. A vontade do comando de Deus, ela está, por exemplo, em Mateus 7:21, que ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você vê, é a mesma palavra, mas ele está falando de uma coisa diferente. Significa que alguns não fazem essa vontade. Não é a vontade do decreto de Deus, não é a vontade soberana de Deus, é a vontade do comando de Deus. Ele diz que as pessoas que são salvas, elas amam a vontade de Deus, a vontade do comando de Deus, ama da vontade soberana também. Então a vontade de Deus é feita por alguns e não é feita por outros. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: esta é a vontade de Deus, sua santificação, que você se abstenha de toda imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida de todos nós, abster-se de toda imoralidade sexual. Então não olhe pornografia. Então, se você olhou pornografia, é óbvio que você não estava fazendo a vontade de Deus, não estava levando Deus em consideração, você contradiz aquilo que o agrada, a vontade de Deus não aconteceu em sua vida porque você olhou pornografia ou qualquer coisa sexual, não é, que não seja aquilo que Deus disse como sexo honra. Então, 1 João 2,17 diz: o mundo está passando e todos os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você vê, alguns estão passando, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Então, uma é a sua vontade soberana, todo mundo está fazendo. Pilatos, Herodes, nada pode contrariar o que Deus determinou. Mas a vontade do comando de Deus é a sua vontade moral, é aquilo que expressa. Quando Pilatos manda matar Jesus, não estão se encaixando na vontade moral de Deus, pelo contrário, estão pecando contra ela. A ira de Deus está sobre eles, apesar de estarem fazendo a sua vontade soberana. A vontade do comando é a vontade do decreto. Então, isso importa para a nossa finalização da verdadeira sabedoria, que sabe lidar com tudo, mas importa com todas, isso é importante para todas as situações da nossa vida. Muitas vezes você vai aconselhar alguém que sofreu coisas, e às vezes as pessoas confundem isso, porque as pessoas acham que coisas terríveis não podem ser a vontade de Deus, ou então elas pensam que aquilo é a vontade de Deus, então elas ficam sem consolo. Vamos dizer que nós estivéssemos conversando com alguém que sofreu abuso sexual infantil, do pai, do parente, não sabemos. Se a pessoa perguntar, isso foi a vontade de Deus? Você pode dizer, sim, foi da vontade de Deus, porque senão não teria acontecido. Se você é alguém que o pai deu ao filho, ele vai operar isso de alguma forma para o seu bem. Mas isso foi pecado, Deus odeia o que essa outra pessoa fez. Portanto, você pode encontrar consolo de que Deus está ali
para ser o seu consolador na sua dor. Porque a vontade do comando dele foi desrespeitada. Ele odeia o abuso sexual. Ele pune. E ele não pune como você acharia que devia ser punido, porque você acha que você é duro, mas você, na verdade, não é. Deus pune eternamente, ou na cruz ou no inferno. Ele não pune por 10 anos, por 20 anos, por 100 anos, por 1 milhão de anos. Ele pune o abuso sexual para sempre. Mas você vê, se você tem essas duas coisas, você pode lidar com isso. Você sabe, eu sou um filho de Deus, eu sofri esse abuso quando era infância, isso aconteceu, então isso foi da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Essas coisas não poderiam ter acontecido se não fosse. Então Deus, de alguma maneira, vai fazer com que isso coopere para o meu bem, para forjar em mim algo que me leve a compreender a sua beleza em Cristo, a sua misericórdia em Cristo, por essas coisas que Ele deixou eu passar. Agora, se você não acredita nisso, se você acredita no oposto, como muitas pessoas dizem, Deus não teve nada a ver com aquilo, então Deus não pode ajudar ninguém, queridos. Essa pessoa devia deixar de acreditar em Deus, porque se alguém foi abusado sexualmente, e ela acredita que naquela hora Deus não queria aquilo, mas Deus não conseguiu impedir, então como é que você vai orar para Deus impedir outras coisas? Se Ele não pôde impedir aquilo, Ele não pode impedir nada. Você não pode orar a Deus, Senhor, me livre disso. Se você acredita que naquilo que aconteceu lá no passado, Deus queria impedir e não pôde, então Ele não pode impedir, Ele não pode te ajudar. Ele não pode te ajudar com nada do que você sofrer, porque simplesmente Ele não pode fazer nada. Você vê, você destrói o seu consolo atual por não... A vontade soberana, a vontade do comando de Deus tem que estar sempre junto. A vontade soberana de Deus me faz saber que aquela coisa que aconteceu na minha vida não é final, não vai me marcar e me destruir, porque Deus é muito maior do que aquilo. E Ele é totalmente capaz de operar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os chicotes de Paulo, os deboches que ele sofreu, a violência que ele sofreu, não importa. Ao mesmo tempo, Paulo sabe que Deus é totalmente, vem sobre ele com consolo, que aquela violência, que aquela maldade é odiada infinitamente por Deus, muito mais do que mesmo a pessoa que sofreu, e Ele irá punir, ou na cruz, ou no inferno. Então você tem o quê? Você tem consolo, e você sabe que se Deus quiser, Ele vai te livrar de todas as coisas no futuro, e se Ele não livrar, Ele vai estar lá para ser o abrigo. Você sabe que Ele desaprova, que Ele pune, e que Ele é capaz de transformar aquilo num bem. Esse é Deus. Se você tirar isso de Deus, se você falar assim, não, eu não acredito que Deus permitiu aquilo, então aquilo aconteceu sem Deus querer, e se coisas acontecem sem Deus querer, você não tem nenhuma segurança, porque há algum poder fazendo coisas no mundo, na qual Deus não pode fazer nada. Você perdeu o Deus da Bíblia, se você perde a visão da vontade soberana de Deus e a vontade do comando de Deus. Isso não é só ser abusado sexualmente, né? Você pode perder um ente querido, uma doença entrar na sua vida, e você tem que usar a mesma coisa. É óbvio que é a vontade de Deus que isso entrasse na minha vida, senão não teria entrado. E é óbvio que Deus se compadece das minhas aflições, porque a aflição entrou no mundo por causa do pecado, e a criação geme. Você tem essas duas coisas, então você tem o Deus, você tem a empatia de Deus na sua dor, ao mesmo tempo você sabe que aquela dor está nas mãos de Deus. Ela não está lá porque Ele não é capaz de lidar com aquilo. Assim Jesus enfrentou a cruz. Então a vontade de Deus em Romanos 12, 2, assim a gente está pronto. Quando Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando da vontade do comando de Deus. Ele está falando sobre como Salomão traga a minha espada. Está falando como Hebreus diz, a palavra de Deus é uma espada. Ele quer que você saiba qual é a vontade de Deus e qual é. Paulo diz, você sempre vai saber, é a vontade do comando de Deus, não a vontade soberana de Deus. Nós não sabemos a vontade soberana de Deus. Deus já decretou o dia da minha morte, mas eu não sei. É a vontade de Deus que eu morro naquele dia. Não é a vontade dele que eu morro um dia antes, não é a vontade de Deus que eu morro um dia depois. Essa vontade de Deus eu não vou saber. Ela não interessa. A vontade do decreto de Deus é uma coisa que só pertence a Deus. Eu não estou preocupado com essa vontade de Deus, como Deus quer que eu viva hoje. É isso que a Bíblia diz, a Bíblia me ensina.
Então ele está dizendo, mantenha a sua mente renovada, para que você possa discernir isso, não discernir o que vai acontecer amanhã, não é? Ao orar, pedindo sabedoria a Deus, você nunca está pedindo para Ele te dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer, Jesus já disse para você, basta cada dia ser o mal. Você vai orar pedindo a Deus para agir de uma maneira que a sua vida seja um culto agradável a Ele naquela hora, naquelas situações, e você tem as informações suficientes. Agora você precisa de sabedoria. Como usar essas informações para, em todas as situações, você apresentar o seu corpo como um culto agradável a Deus em todas as coisas. É isso. Ele está dizendo, mantenha a sua mente renovada para que você possa discernir o que deve acontecer amanhã. Não! Para que você possa saber como você vai agir amanhã, aconteça o que acontecer, porque você é sábio em Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você é capaz de discernir qual é a boa, agradável vontade de Deus, se amanhã a notícia chegar de que você está com saúde, quando amanhecer o dia, ou que você está com uma enfermidade, ou que você perdeu o emprego, ou que alguém morreu. O que você precisa saber para discernir o que acontecerá amanhã não é uma mente renovada. Quando as pessoas estão pedindo isso, Deus, me dá sabedoria, me dá uma mente renovada, querendo saber o que é amanhã, ele não está pedindo uma mente renovada como Paulo está dizendo, ele quer uma bola de cristal. Ele quer bruxaria. Você não vai a Deus pedindo isso, porque você só quer saber o que vai acontecer amanhã, porque você não confia nele. Se você confiasse nele, você estaria em paz a respeito do amanhã. Você quer simplesmente saber a vontade de Deus, faça a sua vontade. Eu quero a sua vontade, porque você quer agir hoje de uma maneira que ele seja mostrado como a coisa mais valiosa que existe. Isso é querer saber a vontade de Deus, e é para isso que a sabedoria vem. A sabedoria não é Deus me falando, escolha isso, faça aquilo, Salomão, a criança é essa, não, é eu ter as informações que eu preciso, como ele tinha, e segundo elas tomar uma decisão sábia. Agora eu tenho toda a informação que eu preciso, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, não há virtude em ver o evento de amanhã, ou ouvir uma voz dizendo para nós o que nós temos que fazer. Nós não estamos ansiosos para que você se torne alguém que possa prever o futuro. Isso é sempre diabólico. Não é sempre diabólico querer saber o que vai acontecer amanhã para eu sentir paz. Porque é óbvio que não é em Deus que eu tenho paz. Então eu espero que estejamos na mesma página aqui ao concordar que o apóstolo Paulo no versículo 2 está dizendo, não é obter um dom de adivinhação, que você saiba saber o que fazer. Ele está dizendo, obtenha a sabedoria de Deus, para que você tenha uma mente capaz de discernir qual é a vontade de Deus. Não é a vontade soberana de Deus, o que Ele vai fazer, o que Ele decretou, quando a tua vida vai acabar, quando a vida de quem você conhece vai acabar, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo. Isso Ele sabe. Isso não tem nada a ver com o quão bom, quão bonito, o quão novo é a sua mente. Sabe? Uma pessoa podia ser qualquer pessoa, se alguém pudesse dizer para ela o que vai acontecer amanhã. Mas você, para saber qual é a vontade de Deus em todas as situações, você tem que ter uma mente nova. Por isso que ele diz, não se amoldem ao mundo. Você só pode saber qual é a boa e agradável vontade de Deus se você é novo. Você não precisa ser novo para buscar uma cartomante, sei lá, um bruxo para tentar te dizer o que vai acontecer amanhã na sua vida. Pelo contrário, é evidência de que você não é novo. Tudo que você precisa é de uma bola de cristal. Mas para saber a vontade de Deus em todas as situações, você precisa de uma nova mente, que conhece a palavra de Deus. E com essa nova mente, você vai sempre falar só o que Salomão disse, me traga a espada. Eu tenho toda a informação que eu preciso, e eu tenho uma nova mente, foi o que ele tinha pedido a Deus, não é? Sabedoria a Deus, é sobre isso que Tiago está dizendo, o que Deus quer que eu faça. O que Ele me manda fazer, como Deus pode ser mostrado como o mais valioso nessa situação. Paulo está preso, ele não sabe se vai ser solto ou não. Você vê, a sabedoria de Paulo não é pedir a Deus, eu vou ser solto ou não vou ser solto. Ele diz, eu tenho certeza de que eu vou glorificar a Cristo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Eu não preciso saber se Nero vai mandar me soltar. Eu sei o que é necessário para mostrar Deus como Cristo, como a coisa mais valiosa. Quer Ele me solte, quer Ele me mande matar, Jesus vai ser glorificado nesse momento, quer na minha vida, quer pela minha morte. Existem 3 estágios para esse desdobramento moral. O primeiro, a vontade do comando de Deus é revelada na Bíblia, de maneira decisiva, autoritária e infalível. Se você quer discernir a vontade de Deus, então você começa aqui, esse livro
um pouco grosso, em algumas, enfim, depende da versão da língua, umas 1.100 páginas, não é? E página após página nos ajuda a discernir a vontade de Deus, não a vontade soberana de Deus que não é para nós, a vontade moral de Deus, o que Ele aprova, o que Ele gosta, o que Ele ama, como o coração dele está totalmente voltado para o seu Filho, como todo o seu plano eterno é para glorificar Cristo, o que é bom, o que é aceitável, o que é perfeito em sua opinião. Você tem tudo que Deus disse, tudo que é necessário para em todas as decisões honrar quem Ele é. De fato, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para correção, para repreensão, para treinar em retidão, para que o homem de Deus seja plenamente equipado para toda boa obra. Aí alguém vem e diz para mim que a Bíblia não é suficiente. Toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para correção, para repreensão, para treinar em retidão, para que o homem de Deus seja plenamente equipado para toda a vida, para tomar todas as decisões, para fazer tudo para mostrar Deus como a coisa mais valiosa que existe em todas as situações da vida. Ou seja, que é o seu corpo como um sacrifício agradável em todos os lugares onde ele está com o seu corpo, em sua cama, em seu trabalho, em todos os lugares, tudo boa obra, sim, cada uma, tudo que honra a Deus. Não há nenhuma coisa que honre a Deus que a Bíblia como uma espada não seja suficiente para você tomar uma decisão sábia, como Salomão tomou. A Bíblia é suficiente para ajudá-lo a discernir tudo que Deus quer. Então comece por aí, peça ao Senhor, como a Tiago: Deus, o que eu preciso é de uma mente renovada, é te amar mais, porque o princípio da sabedoria é temer a ti, e isso em todas as situações, o temor a ti, o desejo de te honrar, foi o que me dominar, então eu vou usar tudo que eu sei na Bíblia de uma maneira que eu vou te honrar. Você, em segundo lugar, deve escolher muitas coisas que não estão especificamente abordadas na Bíblia. Em outras palavras, você deve escolher fazer muitas coisas onde a Bíblia não lhe dá nenhuma instrução. Assim é a vida. A Bíblia não vai dizer a você com qual pessoa se casar, não vai dizer com qual carro você tem que dirigir, o que você tem que possuir, se você deve comprar isso ou não deve comprar, como você deve, onde passar as férias, enfim. Mas você pode tomar todas as decisões de uma maneira que Deus seja honrado. Pegue a Bíblia, ore por uma mente renovada. Se nós temos a mente renovada e uma Bíblia, não há nada que aconteça a nós nesse mundo que nós possamos não tomar a decisão segundo a vontade de Deus, que mostre Deus como a coisa mais valiosa para nós. Então pegue a Bíblia, todas as coisas que são reveladas aqui produzirão uma decisão divina. A propriedade de uma casa, de um carro, a pessoa para se casar, o trabalho para ter, a escola para atividade, lazer, Deus vai estar sempre lá, Deus vai estar sempre no centro. Eu vou saber que sempre o meu corpo, onde está, é um sacrifício a Ele, é um culto agradável a Ele. Romanos 12 então diz: não se conforme com este mundo. Se você tomar uma decisão como o mundo, o que o mundo leva em consideração? Qual é o melhor emprego? O que paga mais? O que é bom? E ele tem uma decisão. Se é isso que você tem, então você é conformado pelo mundo. Ele diz: não se conforme com o mundo, da maneira como ele age sobre suas decisões. Essa é a paráfrase disso. Mas tenha uma mente tão renovada pela Bíblia, pela verdade, uma mente tão renovada pela verdade, um coração que ama a Deus, que você tome decisões que não tem nada a ver com o mundo, porque eles não levam isso em consideração. E dessas coisas, o que mostra que Deus vai ser mais glorificado. Você leva em questão não apenas o dinheiro quando você vai morar no lugar, ou quando você tem um trabalho, você está levando em consideração Deus, o culto agradável a Ele, como mostrar Ele como mais valioso. É assim que eu vou morar aqui ou não, emprego, como eu gasto o dinheiro, assim. O segundo passo, ao penetrar na vontade do mandamento de Deus, quando se aplica as coisas que Ele não tornou explícita, como não matarás, você precisa de uma nova mente, moldada pelas expectativas da Escritura, de modo que quando você chega a essa decisão, há uma prontidão em que Deus seja realmente mostrado como mais valioso do que aquelas coisas. E no estágio 3,
final, eu quero dizer que grande parte do que você faz não é uma decisão consciente. E você deve estar tão cheio da palavra de Deus que você comece inconscientemente a fazer a vontade de Deus. Você, quando vai abrir uma porta, você faz coisas que você não fica tomando isso. Por exemplo, você vai abrir a porta, você não diz assim, é melhor abrir com a mão direita ou com a mão esquerda? Qual é a melhor maneira de abrir a porta? Botando muita força ou pouca força? Porque se você faz isso, você vai ficar maluco, não é? Mas é uma decisão abrir a porta. Grande parte das coisas as decisões que a gente toma, ela vai no automático. Nós não ficamos pensando, qual é melhor, essa mão, essa mão, essa mão, essa mão. Tu está aí há uma hora por quê? Porque eu não sei qual é a melhor mão que abre a porta. Então, você faz. E grande parte das coisas da nossa vida, eu vou dizer que quase 80%, 90% do que a gente faz, não são decisões conscientes. Você não ora a Deus para saber, e nem pensa num versículo para saber qual é a porta, qual a mão que você vai abrir a porta. O que a Bíblia está dizendo para nós é que você vai ter que estar tão cheio de Deus, e que, por exemplo, hoje você pode decidir se você ia dormir agora à tarde, ou se você ia fazer uma outra coisa, e você pode realmente pensar o que vai ser melhor do ponto de vista da sua vida e de como honrar a Deus, mas nem tudo é assim. Na verdade, quase nada é assim. Jesus diz assim para nós, da abundância do coração, a boca fala. Ou seja, você normalmente fala do que está no teu coração. É natural, vem assim naturalmente. Mas ele diz, mas toda palavra ociosa que sair da sua boca, Deus vai pedir conta. Ou seja, isso sai naturalmente. Sabe por que você é grosso assim naturalmente? Então, porque teu coração é cheio de grosseria. Então você não pensou, vou ser grosso. Vou ser grosso ou não vou ser grosso? Então, uma certa dúvida, ser grosso é melhor ou ser grosso não é melhor? Você não pensou, você foi grosso, foi automático. Mas Jesus diz, o coração faz, a boca fala, aquilo que o coração está cheio. O seu coração estava cheio de grosseria. A resposta natural, espontânea é essa. Mas Deus vai pedir conta. Então nunca, eu quero dizer isso para vocês nesse finalzinho, nunca diga que aquilo que você faz, que você nem pensou, não vai ser sua responsabilidade. Aquilo que você fez no automático, isso é a sua responsabilidade. Então, agora, qual é a implicação disso? A maioria dos meus gestos, as minhas expressões faciais, minhas atitudes em relação às outras pessoas, minha atitude em relação ao amanhã, a maioria das palavras que vão sair da minha boca, a maioria das coisas que eu vou fazer amanhã, vai ser apenas uma reação. Não vai dar tempo de eu pensar. Não vou tomar decisão, alguém me fecha no trânsito, ou alguém dirige como uma tartaruga, eu não vou ficar pensando, vou ficar chateado ou não? Vou ficar com raiva ou não? Vou achar essa pessoa uma pessoa horrorosa ou não? Você simplesmente age, não é assim? Ô tartaruga, sai da frente, não sabe dirigir. Você vê, você não pensou, você simplesmente saiu, você não ficou pensando, qual é a decisão que eu devo tomar? Eu devo sentir inveja nesse momento? Eu devo sentir raiva dessa pessoa? Eu devo sentir aquilo? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã no ônibus, no trabalho, você não sabe. A maior parte das coisas que você vai fazer amanhã não é assim. Deus diz, não seja orgulhoso. Se você sentir orgulho de repente, isso é pecado. Não importa se você não tomou uma decisão, mas eu na hora não pensei, vou ser orgulhoso agora, hein? Vou sentir orgulho, pronto, estou sentindo orgulho. Não é assim. Alguma coisa acontece e você sente orgulho. Pecado. Você não tomou uma decisão consciente. Deus diz, não fique com raiva. Deus diz, alegre-se sempre no Senhor. Ele diz, não fique ansioso por nada. Então você vai sair amanhã, você não diz assim, aconteceu algo. Acho que eu vou ficar ansioso, não sei, vou pensar. Acho melhor não ficar ansioso não. Você fica ansioso. E você acha que porque você ficou ansioso assim, isso não é pecado, isso é pecado. Jesus diz, a palavra fala do que o coração está cheio, mas Deus vai pedir conta do que você fala. Então essa é a parte final aqui, a implicação é que nos é dito para fazermos coisas, em toda a Bíblia, que nós faríamos, e que nós fazemos espontaneamente. E você tem que ser uma nova pessoa, a única maneira de você não fazer
aquilo que desonra a Deus assim, é porque você tem uma mente renovada, você está com uma mente renovada pela palavra de Deus, de tal maneira que do seu coração começa a sair coisas, e essas coisas glorificam a Deus, mostra a Deus como mais valioso. Então, ler a Bíblia, aplicar a Bíblia conscientemente, e depois uma mente transformada, uma mente cheia da verdade de Deus, isso acaba virando um reflexo, sabe? Efésios 4:23 diz: seja renovado no espírito da vossa mente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Você vê, o que muda é o nosso modo de pensar, não é só quem tem a Bíblia, nosso modo de pensar muda, não apenas uma mente no Espírito, mas você tem o Espírito Santo, e você tem uma nova mente, e o Espírito Santo está habitando lá, renovando no espírito da sua mente, e o Espírito que ama ou odeia, as coisas que Deus ama e odeia, porque Ele é Deus, está na sua mente. Então novos sentimentos estão lá, mansidão, paz, alegria. Você não decide se está vou sentir paz em vez de ansiedade, mas ansiedade é pecado. Mas por que você sente paz? Porque o Espírito Santo está lá, é o fruto dele. O coração está cheio, é aquilo que se reflete naturalmente. Então o primeiro ponteiro, Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça que nós praticamos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador. Ou seja, Ele nos fez novas criaturas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Nós clamamos diariamente a Deus, como Davi, que diz assim no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então você tem a oração, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Então Lucas 11:13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Você já tem um Espírito, mas você precisa sempre do Espírito Santo de Deus. Ele não está dizendo que você não tem um Espírito. Se você é regenerado, o Espírito Santo está lá, ele habita em você, mas você pede sempre do Espírito Santo. Por quê? Você não está pedindo que o Espírito Santo venha habitar em você. Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus diz aqui, não significa dar como quando ele vem habitar em nós na regeneração, significa repetidamente. Significa que todos nós precisamos do Espírito Santo. Jesus diz, momento após momento, é isso, para que nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Como? Porque amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, delicadeza, autocontrole, é o fruto do Espírito. Então pense nesse fruto, e essa não é uma lista exaustiva. Todos esses frutos são um tipo de coisa que faz eu agir espontaneamente melhor. Se o fruto da paciência do Espírito está no meu coração, amanhã, quando o trânsito estiver ruim, ele vai se manifestar. É isso que é ter uma mente renovada. Você vê, não só as minhas decisões, como até aquelas coisas que não são feitas automaticamente, começam cada vez mais a ser guiadas pela palavra de Deus, porque toda a minha mente está sendo renovada. Então, pelo que você está orando? O que você pede a Deus? É isso que Tiago disse: peça sabedoria a Deus. Trabalhe em mim, Espírito Santo. Conforme tu revelou a palavra, agora eu tenho ela, assuma e faz toda a novidade de vida fluir através da minha vida, através do fruto daquilo que tu és. É assim que nós agimos com sabedoria, é assim que Deus é adorado, e o nosso corpo é um sacrifício vivo. E 2 Coríntios 3,18 diz que assim nós somos mudados e santificados, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo mudados. É isso que o Evangelho faz, é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo foi enviado ao mundo para magnificar Jesus Cristo nas páginas da Bíblia e na minha mente e no meu coração. E assim eu sei a vontade de Deus.
Eu amo a vontade de Deus. E eu sempre falo como Salomão, em toda situação eu penso: traga minha espada, traga minha verdade, a verdade que eu amo, e eu continuo e continuo sendo transformado, e eu não me conformo com o mundo, e então eu sempre sei qual é a boa, agradável vontade de Deus. Ou seja, em todas as coisas eu sei como Deus vai ser mostrado como mais glorioso, mais belo, mais desejável do que todas as coisas. Portanto, um filho de Deus sabe a vontade de Deus, ela não é algo escondido, ela é algo que está para nós. E a sabedoria não tem nada a ver com Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho todas as informações. Agora, eu, habitado pelo Espírito, com uma nova mente, como Salomão não orou a Deus para saber quem era a criança, eu sei discernir em todas as situações a boa e agradável vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Come to me, you